Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. E se a resposta para a transformação da sua vida estiver escondida em uma semente? Em Mateus, Jesus fala por parábolas, histórias simples que revelam verdades profundas e traz também a pergunta para esse momento de reflexão. Por que algumas pessoas crescem espiritualmente e outras permanecem estagnadas, mesmo ouvindo a palavra? O contexto de hoje é esse lugar que Jesus traz mensagens simples para os nossos corações, para que nós possamos entender o reino. E o nosso texto é Mateus, capítulo 13. Espero que você já esteja com sua Bíblia, seu caderno e sua caneta. Vamos à leitura? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem a quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu vos digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas com a preocupação desta vida e o engano das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Nessa parte, nós vamos também olhar para a ilustração do joio e do trigo que Jesus está trazendo. Continuamos aqui no versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vem o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque se tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos empregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. A próxima ilustração é a semente de mostarda e o fermento. E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das plantas que atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou, misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábola. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumpriu-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei essas coisas ocultas desde a criação do mundo. E agora Jesus traz a explicação do joio e de algumas outras aqui abaixo que nós vamos também comentar. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E agora nós vamos para a ilustração do tesouro escondido e da pérola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-a encontrada, escondeu-a de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. A próxima ilustração é a da rede. O reino dos céus é ainda como a rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então, perguntando Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, eles responderam. E ele lhe disse: Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Um profeta sem honra. Quando acabou de contar essas palavras, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: De onde lhe vem essa sabedoria, estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs?
De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E aqui nós finalizamos o capítulo 13. Quero trazer agora algumas reflexões sobre esse texto. Jesus, ele traz 3 pontos aqui para revelar as verdades espirituais a quem tem um coração aberto. Então, Jesus revela às pessoas de coração aberto verdades que são da espiritualidade. Jesus também protege a mensagem de quem apenas critica sem intenção de aprender. E ele também cumpre profecias que dizem sobre ele. Ele fala em parábolas, por quê? Porque as profecias diziam que ele iria falar em parábolas. Jesus fala com a multidão à beira-mar e explica tudo de maneira mais profunda aos discípulos. À multidão, Jesus fala de forma simples, com histórias que eles conhecem. Já aos discípulos, Jesus aprofunda. Ele ensina a todos, mas revela apenas a quem deseja realmente entender. Você hoje deseja entender as verdades da palavra de Deus? Se esse é o seu intuito em estar aqui conosco, escreva aqui: eu desejo realmente entender as verdades ocultas que Jesus quer me ensinar, as verdades que ele não revela a qualquer um. Eu quero saber, eu desejo saber essas verdades. E falando das parábolas, os ensinos e a relevância dele para o dia de hoje. Na parábola do semeador, o problema nunca é a semente, é o solo. O solo é que faz a diferença, a semente é a mesma, então ela cai em lugares diferenciados. Jesus está trazendo uma forma de dizer que muitos corações vão receber a palavra, mas nem todos têm um solo frutífero. Tem corações endurecidos que não mantêm, não retêm nada. Tem corações superficiais que desistem rapidinho de servir a Cristo, de entender a sua palavra. Tem corações cheios de ansiedade que não querem nem parar para ouvir. E tem os corações férteis que vão frutificar e vão ser abundantes no reino de Deus. A vida muda quando o meu coração se abre para receber as verdades. Na parábola do joio e do trigo, Jesus ensina que o bem e o mal caminham juntos, crescem lado a lado. A maturidade é estar em discernir e permanecer, sem arrancar pessoas, sonhos, processos antes da hora. Como tem sido isso na sua vida? Você é ansiosa? Você quer tirar rapidinho as pessoas que são joio da sua vida? Ou você deixa Deus trabalhar em sua vida para você crescer? E sim, aprender a discernir, aprender a permanecer, aprender que sim, nesse lugar você está crescendo, adquirindo maturidade. Nem tudo que parece problema precisa ser removido. Alguns desafios nos amadurecem, alguns desafios vêm para nós crescermos. Então, quando vier um desafio, comece a perguntar: onde é que eu aprendo? O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu tenho que aprender para isso ser algo de crescimento na minha vida e amadurecimento? Faça perguntas. Pare de reclamar, pare de falar, ai Senhor, por que eu? Ai Senhor, não tá bom assim. Ai meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Para com isso. Comece a perguntar. Onde eu aprendo? Aprenda. Comece a olhar para você de forma diferente. O grão de mostarda. Pequenos começos geram grandes transformações. Deus trabalha no invisível para revelar o visível. E às vezes você fica tão ansioso que você nem se permite deixar Deus trabalhar. O tesouro escondido. O reino exige busca intencional. Jesus ensina que algumas coisas na vida eh, valem, valem a renúncia. Ele está dizendo que eu tenho que ter intencionalidade, eu preciso saber o que que eu desejo, eu preciso saber o que que eu estou buscando, precisa ser em um lugar de
Busca, mas entendendo onde eu desejo chegar. A rede cheia de peixes. No fim, sempre haverá separação. Jesus lembra que o reino traz amor, mas também responsabilidade, escolha. O reino nos traz muitas coisas gostosas, mas eu tenho que me responsabilizar por elas, como também me traz desafios e eu tenho que responsabilizar por ele. Cada decisão espiritual constrói a eternidade. E entenda isso. Para eu chegar na eternidade, eu tenho todo um caminho aqui nessa terra. Como que eu coloco essa prática na minha vida, no meu viver diário? Pergunte ao Senhor Jesus como está o solo do meu coração hoje. Pergunta para você também. Como é que eu tenho utilizado o solo da minha mente para receber a palavra? Regue esse lugar com oração, porque talvez está precisando de ser regado as raízes. A palavra, o encontro com pessoas que estimulam o nosso crescimento. Não se compare a ninguém. Sementes crescem em ritmos diferentes, lembra? Corações diferentes recebem a mesma semente e vão agir de forma diferente. Então, você não precisa se comparar com ninguém, porque o seu coração não é igual ao coração de ninguém. Pare de arrancar os joios da sua vida prematuramente. Confia no processo. Existe um processo para você passar por ele. Valorize os pequenos começos, uma oração, um hábito, um passo pode transformar tudo. Também esse lugar de estar aqui é um pequeno passo para você aprender e fazer escolhas diferentes. Escolha diariamente aquilo que tem valor eterno. E não apenas o que é imediato. Para de ser imediatista. Escolha as coisas que são eternas, as coisas que levam processo. Entenda que para tudo que eu preciso chegar, construir, leva tempo, exige processo. E uma pergunta para você refletir: qual semente Deus está plantando em você agora? Qual semente precisa ser protegida, aprofundada, regada por você? Pare, faça uma reflexão e depois divida conosco o que você aprendeu com esse lugar aqui, porque o que você aprende auxilia outras pessoas também. Talvez a forma que eu receba uma palavra é diferente da forma que você recebe, e o ensino que você traz nos ajuda a crescer. Então, seja abundante, venha trazer também a sua forma de olhar para a palavra de Deus. O reino de Deus começa pequeno, mas muda tudo na nossa vida. Vamos orar? Nosso momento de orar, de falar com Deus, que nós possamos entender esse momento e trazer para cada um de nós que o nosso coração seja um solo fértil. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso de estar lendo a tua palavra, de aprender em cada parábola, em cada lugar que nós nos colocamos e entendemos que o Senhor traz para o nosso coração um ensino diferenciado, que meu coração seja fértil, seja um solo fértil para receber a tua palavra, crescer, transformar, que eu consiga regar as minhas raízes para que elas sejam profundas, que eu consiga cada dia frutificar e trazer cada vez mais a tua palavra ao meu coração, como ao coração de todas as outras pessoas que estão disponíveis a ouvir a tua voz e deixar que o teu Espírito Santo faça uma transformação em nossa vida, que nós possamos viver uma vida de centralidade na tua palavra, que o Senhor abençoe cada família, cada irmão, cada irmã que está aqui conosco, lendo a palavra, fazendo as suas reflexões, aprendendo e se transformando, colocando em prática. Eu te agradeço por esse momento tão precioso na minha vida, porque eu sei que cada momento que eu leio a tua palavra, o Senhor traz um ensino novo para o meu coração seja transformado todos os dias. Que o Senhor abençoe também todas as famílias da face da terra, alcance outros corações através dessa palavra. Eu oro no nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você seja um solo fértil, um solo que possa também frutificar na vida de outras pessoas, levando essa semente poderosa.
Eu aguardo você nos próximos momentos de leitura da Palavra de Deus. Aqui abaixo, você já sabe, estão todos os nossos canais. Então, venha participar conosco, venha fazer parte nos nossos grupos de oração, nos nossos momentos de leitura, nos nossos projetos. Venha participar conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida.